componente de redação e leitura, nós temos aqui também o nosso percurso formativo, ok? É um pouquinho diferente dos outros, porque aqui a gente vai falar, né, das premissas pedagógicas, tem o escopo sequência também, a organização geral, o diálogo com língua portuguesa, novas sessões e a avaliação e as referências. Os nossos objetivos aqui, né, dentro do componente de redação e leitura, orientar sobre o conteúdo e a estrutura das aulas de redação e leitura, compreender a nova apresentação da estrutura das propostas de redação e conhecer os principais materiais pedagógicos para 2025, que é o plano de aula de redação e leitura. Premissas pedagógicas. Então, aqui nós temos 16 aulas, né, por bimestre, para ensino fundamental anos finais e para o ensino médio. Planos de aulas semanais com sugestões para a mediação das práticas de leitura. Então, o professor não tem material digital, o aluno não tem material digital, mas o professor vai ter um PDF, um plano de aula, previsto para ele conseguir conduzir as aulas de leitura e de redação, tá? Já que ele fica ali, né, responsável pelos dois, ok? Até o dia 27 de janeiro, né, que é segunda-feira, planos de aula e propostas de produção do primeiro mês letivo disponíveis no CMSP para planejamento prévio durante a semana pedagógica. Eu dei uma olhada lá no cmsp.ip.tv e os modelos não estavam lá disponíveis ainda. No entanto, pode ser que hoje, dia 29, ou dia 30, ou dia 31, que eu não sei quando vocês estarão vendo esse vídeo, já esteja disponível. Mas nos planos de aula, eu dei uma olhada, os planos de aula já estão, e lá já tem quais são as propostas de redação, tá bom? Depois eu também vou mandar um cardzinho para vocês informando em cada bimestre quais são os gêneros, tá? Agora temos também uma unidade temática como o fio condutor das práticas do bimestre, temas abrangentes que organizam as sugestões de mediação. Então, essa unidade temática ela vai conversar tanto com a aula de leitura quanto na hora de fazer a produção de texto. Sugestão de 4 obras por ano série relacionadas a essas unidades. O professor tem a liberdade por optar por outros títulos ou para propor aos estudantes que eles mesmos escolham. Sugestão de formação de grupos de leitura. Então, essas sugestões eu vou trazer para vocês daqui a pouquinho, tá bom? O escopo sequência de redação e leitura, ele também tem à disposição de vocês para vocês conseguirem se organizar, né? Saberem a qual unidade temática trata, quais habilidades, quais objetivos, quais serão os gêneros de produção que vai ter, tem também no escopo sequência de redação e leitura. A organização geral do bimestre. Então, aqui, pensando na aula de leitura, ok? Então, dentro né, da plataforma de leitura. As sugestões para a formação dos grupos. Professor, você pode trabalhar da seguinte maneira. Você tem 4 obras, você vai selecionar 4 obras, ok? Vai ter uma sugestão lá no plano, você pode seguir aquela sugestão de 4 obras. Dessas 4 obras, você pode pegar a sua turma e dividi-la em 4 grupos. E cada grupo vai ler uma dessas obras selecionadas. E aí você vai desenvolvendo as atividades que estão lá dentro do plano de aula, pensando em cada uma delas, ok? Ou pensar em outras, caso queira. A sugestão 2 é que você forme, ao invés de 4 grupos, você forme 2 grandes grupos. Você pega a sua turma, divide ela no meio, né? Duas partes, e aí dessas 4 obras, você pode entregar uma obra para um grupo e uma obra para o outro grupo, né? Então você pode fazer de repente uma votação, dessas 4 obras, quem gostaria de ler tal ou tal, né? Vai pensando aí até que ponto dá para ser democrático dentro das suas turminhas, né? Mas é importante a gente colocar os alunos para participarem da escolha desses livros também. E a terceira sugestão é um grupo único, ou seja, você não vai dividir a sala. Você vai pegar a turma e todo mundo vai ler a mesma obra. Lembra que você tinha a opção de 4 obras? Você pode escolher uma única obra, e a sala toda vai ler aquela única obra. E também funciona. Tá? Fica talvez até mais fácil para o professor trabalhar estratégias de leitura, como leitura compartilhada, leitura em voz alta, né? Então fica a critério do professor, mas há essa possibilidade. Não tem mais essa assim de, aluno, entra lá e cada um escolhe o seu, só pode ser dessa forma. Não, não pode, só pode ser dessa forma, tá? Vocês têm essas sugestões aqui para poder trabalhar também. A organização das aulas. As aulas elas vão se organizar, então, a organização geral seria assim.
E no entorno da unidade temática, organiza práticas dentro do bimestre, dentro dessa unidade, que serão 16 aulas, como a gente já disse. Na área da produção de texto, continuaremos tendo 2 produções textuais por bimestre, ok? 2 por bimestre, sendo uma produção por mês. Mas mais para frente eu vou trazer mais informações, mais detalhes sobre isso para vocês. Sobre a leitura, 4 obras sugeridas, e aí vocês podem fazer aquelas sugestões, seguir alguma daquelas sugestões. Vocês terão os planos de aula disponíveis para vocês saberem como trabalhar aula a aula por semana e também sugestões de mediação da leitura e escrita. Então, aqui no próximo slide, eu tenho o plano de aula de redação de leitura. Então, desse plano é esse documento aqui que eu estou falando. Então, o plano do primeiro bimestre é para as aulas 1 e 2. Aí, quando vocês abrirem, ele vai falar para vocês exatamente. Na aula 1, por exemplo, você já não começa fazendo a leitura do livro. Você começa a pensar nas escolhas do livro. Né? Lembra que a gente falou a sugestão de 4 obras e a escolha? É com calma que as coisas vão funcionando, tá? A organização geral do bimestre. Dentro desse plano, seria mais ou menos isso aqui, ó. No mês 1, a aula prática a aula aqui, ó, 1, 2, 3 e 4. Prática de linguagem de leitura ou de produção de texto. E os objetivos. Reconhecer a organização. Então, olha aqui, olha um exemplo. Na aula 1, leitura. Então, é dedicada à leitura, não à produção textual. Reconhecer a organização das práticas do bimestre e o tema da unidade. Então, você vai discutir aquele tema geral que vai envolver tanto a produção escrita quanto a leitura. Uma discussão sobre esse tema. Na aula 2, tempo para explorar a obra. Selecionar a obra para leitura bimestral. É aqui que os alunos vão conhecer as 4 obras e vai ali selecionar a obra que vai ser lida. Aula 3, ainda sobre leitura. Fruir a estética de obras literárias. Temos também a indicação disso no material. E na aula 4 começa a ideia da produção de textos. Então, debater a proposta de redação, porque já vai ter a proposta e já vai ter o gênero que vai ser escrito, que vai ser produzido, né? E elaborar o projeto de texto. O projeto de texto no caderno, tá? No caderno, não direto na plataforma. No slide seguinte, ainda no mês 1, aula 5, 6, 7 e 8. Então, aqui, ó, aula 5, produção de texto. Produzir o rascunho do texto. Então, vai ser uma aula dedicada ao rascunho. Na aula 6, produção de texto. Vai produzir a versão final desse texto, né? E colocar lá na plataforma de redação. Na aula 7, de leitura. Então, voltamos para a leitura. Fruir a estética de obras literárias. E na aula 8, produção de textos, analisar a devolutiva da proposta de redação. E aí aqui a gente vai para o mês 2. Então, no mês 2, a leitura continua, tá? Então, a leitura daquele mesmo livro continua. Aí a produção de texto, a gente já vai debater uma nova proposta de um novo gênero, ok? Isso já pensando no segundo mês. Na aula 3, a produção, produzir o rascunho. Na aula 4, produção de texto, produzir a versão final do texto. Na aula 5, leitura, fruir a estética de obras literárias. Na 6, volta à produção, analisar a devolutiva da proposta. E na 7 e na 8, avaliar e debater as obras que foram lidas na aula 7 e na 8, tá? Por meio de uma roda de conversa, pode ser. Então aqui, gente, essas sugestões, elas estão disponíveis no documento do plano de aula, que eu também tá lá tudo já lá no repositório do CMSP. Vocês conseguem pegar lá também, tá bom? Mas tem o link aqui embaixo. Como que funciona esse diálogo do componente redação e leitura com língua portuguesa? Todos os gêneros, tanto do ensino médio quanto do ensino fundamental, que serão produzidos pelos estudantes na aula de redação e leitura, também em algum momento serão tratados na aula de língua portuguesa. Então ele vai ver aquele conteúdo 2 vezes, de repente o professor dos 2 componentes, quando não for o mesmo, eles podem conversar a respeito, tá bom? Então aqui, por exemplo, né, temos um exemplo aqui da primeira série, né? O foco no gênero é o Poetry Slam, né? A poesia falada, a batalha tal, do poesia slam. Então as mesmas referências e conceitos de linguagem utilizados em língua portuguesa são os mesmos conceitos utilizados na aula de redação e leitura, tá? Para vocês verem como eles conversam. E aí, as novas sessões. Então, quando você entrar, professor, e o estudante também, né, o estudante ele vai ter a visualização disso, e isso daqui é o seu objeto de trabalho.
Então, como você não tem material digital, você tem o plano, mas nas aulas você pode tratar isso aqui durante as suas aulas. Então, por exemplo, aqui, ó, para relembrar o gênero, vai ter a sessão Foco no Gênero. E essa sessão, o que, que ela vai fazer? Ela vai lembrar o estudante o que é aquele gênero. Então, aqui no exemplo é o que é mesmo uma biografia e como escrever uma biografia. Então, aqui ele vai relembrar, o professor é o momento dele relembrar com os estudantes sobre o gênero. Depois, para apresentar um modelo de forma, né? É o foco no modelo. Então, os estudantes terão um modelo daquele texto que ele vai produzir, ele vai ter um modelo para ler. Ele vai poder ler esse modelinho para ele já entendendo ali essas características do gênero dentro de um texto, né, original ali. Depois, para organizar a produção. Então, o aluno vai ter a proposta de produção textual. Então, ele vai ter uma coletânea. Então, aqui, para vocês terem uma ideia, a coletânea de texto da proposta vai apresentar a proposta e, né, essa coletânea. O que, que ele traz aqui dentro do gênero biografia? Ele traz algumas informações sobre uma pessoa, que no caso é a Malala, só que em terceira pessoa. Então ele vai ler esse texto e vai conhecer sobre ela em terceira pessoa, né? Pensando ali cronologicamente os grandes acontecimentos dentro da vida dela. E para organizar a produção ainda na produção de textual, ele tem o enunciado. Então ele vai ter o enunciado do que ele vai ter que fazer. E aí aqui tem exatamente o passo a passo da produção de texto que ele vai ter que seguir. E olha só que interessante. Aquela coletânea vai ser útil agora, porque lá ele tinha o texto em terceira pessoa, e agora ele vai transformar o texto na biografia da Malala escrito em primeira pessoa. Então ele vai utilizar todas as informações que estão lá, só que ele precisa transformar aquelas informações que estão em ordem cronológica dentro da biografia dela. Tá? E é assim que vai funcionar. Então, para todas as propostas de redação, teremos essas informações presentes, né, lá no CMSP para que o professor e o estudante se apropriem, certo? Bom, gente, é isso, né? É só tudo isso. Então, eu peço para que vocês avaliem, né, essa orientação que estou trazendo para vocês por meio desse QR Code, né? Então, entrem e avaliem, é muito importante para a gente saber como melhorar ou até mesmo o que a gente precisa retomar e aprofundar em futuras formações, ok? Essas são as nossas referências. Então, os links para os materiais impressos, digitais, o documento orientador pedagógico dos materiais de 2025, do de orientação de estudos, tudo está disponível aqui para você. Para o professor de redação e leitura, entre no repositório e localize os planos de aula de redação e leitura. Manuseie o material, localize e anote os gêneros textuais a serem produzidos no bimestre, também as obras que estão como sugestão de leitura. Faça uma leitura e análise desse plano. Se possível, utilize um calendário e comece já a se planejar. Então, lá como nós temos os gêneros textuais a serem produzidos e também temos as obras, já começa a tomar nota disso de acordo com as turmas que vocês têm, ok?